Olá, alunos do sexto ano, essa é a nossa segunda aula de matemática da semana. Vamos continuar. Nós paramos aqui na página 143. Estávamos trabalhando com frações equivalentes, não foi assim? Nós aprendemos que frações equivalentes são frações que representam o mesmo pedaço, a mesma parte do inteiro. Agora, nós vamos continuar estudando frações equivalentes, só que vendo o que é simplificar frações. Simplificação de frações, frações irredutíveis. O que é isso? O que é simplificar? O que é uma fração irredutível? Isso é que a gente vai ver agora. Aqui na nossa lousa, eu já coloquei simplificar frações e coloquei uma fração pra gente, 4/6, não é assim? Qual o numerador dessa fração? 4. E o denominador? 6. Tem como, gente, eu achar uma fração equivalente a essa, que o numerador e o denominador seja menor? Será que tem como? Se eu quero uma coisa menor, então eu vou simplificá-la, eu vou dividi-la, né? Se eu quisesse maior, eu ia multiplicar, mas eu quero menor, então eu vou dividir. Eu vou dividir essa fração, aliás, o numerador dessa fração e o denominador dessa fração por um mesmo número. Qual, tia? O número que dê para dividir o 4 no 6, né? Vai depender dos divisores do 4 e divisores do 6. Vamos lá. Quem são os divisores do 4? Tia, é o 1, o 2 e 4. Quem são os divisores do 6? É o 1, o 2, o 3 e o 6. Tem algum que é comum? Tem. Quem? O 2. Então, vamos dividir o 4 e o 6 pelo número 2. Vamos lá. 4 dividido por 2. 6 dividido por 2. Pronto. Quando eu fizer isso aqui, eu vou achar uma fração equivalente a 4/6, certo? 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Pronto, você simplificou. Então, simplificar frações é dividir. Simplificar é dividir o numerador de uma fração. Dividir o numerador de uma fração e o denominador de uma fração por um mesmo valor. Simplificar frações, o que é? Dividir o numerador de uma fração e o denominador de uma fração por um mesmo número. Tipo, por que chama simplificar? Porque você está achando uma fração equivalente com o numerador e o denominador reduzido, menor, né? Ó, do 4 foi para o 2, reduziu. Do 6 foi para o 3, reduziu. Mas continua sendo frações equivalentes, certo? E o que é irredutível? Gente, irredutível é uma coisa que não dá mais para reduzir. Olha como é fácil. Você reduziu, chegou no ponto que não dá mais. Então, ela é irredutível. Por exemplo, essa fração que a gente obteve, 2/3, dá para reduzir ela mais? Dá para simplificar por outro número? Vamos lá. O 2, dá para dividir por quais números? 1 e 2. O 3, 1 e 3. Tem algum em comum? Só o 1. Mas, gente, dividir por 1 não altera o valor. 2 dividido por 1, 2. 3 dividido por 1, 3. Alterou alguma coisa? Não. Então, 2/3, ela está na forma irredutível. Não tem mais como eu simplificar essa fração. Eu simplifiquei até onde deu. Então, como é que se chama essa fração aqui? Fração irredutível. Fração irredutível. Como é que eu sei quando a fração é irredutível? Quando eu não consigo mais dividir. Não tem um número que dá para dividir o 2 e o 3. Só o 1, mas isso não altera nada. Então, não conta o 1, tá bom? Então, 4/6 é equivalente a 2/3. E 2/3 é uma fração irredutível, porque não tem mais como eu simplificar. Então, gente, a ideia de simplificação de frações é só isso. É muito simples. Por exemplo, vou pegar outra fração aqui. Vou pegar 6/8. 6/8. Será que tem como eu reduzir? Será que tem como eu pegar um numerador menor, um denominador menor? Tem, achando uma fração equivalente. Sempre assim, eu só posso trocar uma fração por outra se elas forem iguais. Então, tem como eu achar uma fração equivalente a 6/8? Tem. Aí você vai dizer, tia, eu posso multiplicar. Pode, mas eu não estou simplificando. Se eu estou simplificando, eu quero uma coisa menor, não maior,
Então, eu vou dividir. Simplificar é dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número. Qual? O que der. O que der, porque você tem que ver quem são os divisores do 6 e os divisores do 8. Vou colocar até aqui embaixo para ir organizando. Lembra como é que a gente faz divisor? D. Os divisores do 6, quem são? 1, 2, 3 e 6. Isso aqui é das aulas anteriores. O maior divisor de um número é o próprio número. Quem são os divisores do 8? O 1, o 2, o 4 e o 8. Faltando algum? Acredito que não. Agora vamos comparar. Quem é o maior divisor desses dois números em comum? Maior. Quem é? O 2. Então, você vai pegar essa fração aqui e dividir o 6 e o 8 pelo 2. Por quê, tia? Porque o 2 é divisor de 6 e é divisor de 8. E é o maior que eles têm igual. Se você quer simplificar, é melhor você simplificar de uma vez que você já chegue na fração irredutível, que você não vai ter que simplificar de novo, até chegar na fração irredutível. Qual é o maior divisor do 6 e do 8? O 2. Então, vamos dividir o 6 por 2. E o 8, vamos dividir por 2 também. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. E aí, me diga uma coisa, você conseguiu reduzir o numerador? Conseguiu, de 6 foi para 3. Conseguiu reduzir o denominador? Consegui, de 8 foi para 4. Então, você simplificou. Isso é simplificar. É pegar uma fração, achar outra igual a ela, só que com o numerador e o denominador reduzidos. E como é que você faz isso? Através da multiplicação? Não. Através da multiplicação, você não vai reduzir, você vai aumentar. Através do quê? Da divisão. Então, coloque na sua cabeça. Simplificar é o que, gente? Dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Qual? Vai depender. Não é uma regra, não. Vai ser sempre por 2? Só porque esses exemplos foram? Não. Vai ser sempre por 3? Não. Vai depender dos números que estão aqui. Vai depender dos divisores desse número. O 6 e o 8 dá para dividir por 2. E é o maior divisor que eles têm em comum. Então, eu vou dividir por 2. Certo? E agora vamos analisar o seguinte. 3/4. Tá na forma irredutível, gente? Tia, como é que eu sei? Tente dividir. Se você não conseguir mais, é porque tá na forma irredutível. Quem são os divisores do 3? 1 e 3. Quem são os divisores do 4? 1, 2 e o próprio 4. Me diga uma coisa. Tem algum divisor em comum que não seja um 1 não conta, porque dividir por 1 tanto faz. Tem algum? Tem não. Tem nenhum, tia. Só 1. E a tia disse que 1 não conta, porque dividir por 1 não altera o número. 3 dividido por 1 é 3, 4 dividido por 1 é 4. Então, essa fração aqui, ela já está irredutível. Ah, tia, é só isso? É. Você quer saber se uma fração está na forma irredutível? Se não tiver mais nenhum divisor em comum do numerador e do denominador, tiver só um em comum, é porque ela já está na forma irredutível. Tá certo? Pronto. Vou fazer mais um exemplo. Vou pegar aqui 9, 15 avos. 9, 15 avos. Esse exemplo aqui eu peguei de propósito porque não dá para dividir por 2. Vocês não achar que é só por 2. 9 dá para dividir por 2? Dá não, que é ímpar. 15 dá para dividir por 2? Dá também não, que é ímpar. Então, eu vou dividir por quanto? Lembrando que eu quero... Por que eu estou dividindo? Porque eu quero simplificar. Simplificar essa fração. O que é simplificar? Dividir. Até você encontrar uma fração equivalente a essa, que os termos estejam reduzidos, sejam menores, o numerador seja menor, o denominador seja menor. Então, simplificar e dividir. Lembrando que você pode obter frações equivalentes multiplicando também, mas eu não quero simplificar, certo? Se eu quero simplificar, então eu vou dividir, não multiplicar.
Vamos olhar os divisores. Você pode sempre fazer assim, olhando os divisores. Quem são os divisores do 9? Tia, o 9 dá para dividir por 1, por 3 e pelo próprio 9. Ok, certíssimo. O 15, tia, dá para dividir por 1. Todo número dá para dividir por 1, né? Não dá para dividir por 2, mas dá por 3. Não dá para dividir por 4, mas dá por 5. E depois do 5, só o próprio 15. Agora, você vai comparar. Quais são os divisores que o 9 e o 15 têm em comum? O maior, quero o maior, o que me interessa é o maior, 3. Então, você vai pegar essa fração e vai dividir ela por 3. Vai pegar o 9 e vai dividir por 3. Vai pegar o 15 e vai dividir por 3. Isso aqui é simplificar, só isso. Tia, toda vez eu tenho que fazer isso aqui, botar os divisores do 9 e do 15. Não, se você conseguir fazer mentalmente, você faz mentalmente. Os divisores do 9. 1, 3, 9. Os divisores do 15. 1, 3, 5, 15. Quem é que ele tem igual? O 3. Então, divide por 3, tá bom? 9 dividido por 3. 3. 15 dividido por 3. 5. Então, qual é a fração equivalente a 9 15avos? 3 quintos. Só tem essa, tia. Vocês sabem que são infinitas as frações equivalentes. Tem infinitas frações. Mas eu não quero a menor, a irredutível. Vamos ver se essa aqui é irredutível? Vamos. Como é que eu faço para saber se é irredutível? Se não der mais para dividir, é porque está irredutível. O 3 dá para dividir por quais números? 1 e 3. O 5, 1 e 5. Tem algum igual? Tem, só 1. Mas faz diferença você dividir por 1? Não, você vai obter o mesmo resultado. Então, essa fração aqui, 3 quintos, ela está no que a gente chama de forma, ela está na forma irredutível. Não tem mais como eu simplificar essa fração. Dizer que uma fração ela é irredutível é dizer que não tem mais como simplificar. Chegou no limite, certo? Essa fração ela está na forma irredutível. Pronto. Conseguiram compreender? Espero que sim. Então, na aula de hoje, rapidinho, nós vimos que simplificar frações é encontrar outra fração equivalente àquela que a gente quer simplificar, em que o numerador e o denominador estejam reduzidos. Ou seja, simplificar a fração é dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, vai depender da fração. Ok? Revisem. Teve dificuldade? Entre em contato com o professor, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje, nossa segunda aula da semana. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Até a próxima aula. Tchau!